um processo ativo que envolve vários mecanismos fisiológicos e comportamentais do sistema nervoso central. É durante ele que o nosso organismo recupera as energias gastas ao longo do dia, entre uma atividade e outra. No programa de hoje você confere que o sono dos bebês, assim como dos adultos, também possui diferentes fases e ainda vai saber mais sobre a apneia, um distúrbio que provoca pausas respiratórias durante o sono e que pede bastante atenção. Não saia daí que o Vida em Equilíbrio está só começando. Assim como nós, adultos, os bebês também possuem diferentes fases do sono. É importante que os pais fiquem atentos neste momento. Afinal, é durante a hora do sono que os pequenos se desenvolvem. Confira a reportagem. O Rafael tem apenas 1 ano e é sempre assim, cheio de energia. Nossa equipe passou uma tarde com ele e com a mamãe Andressa. E nada do pequeno querer dormir. Um dia agitado como este, onde as descobertas estão por todos os lados, só pode resultar em uma boa noite de sono e descanso. Desde quando ele veio do hospital, ele sempre foi muito tranquilo, né? Ele sempre dormiu, com ele não teve aquela regra de 2 em 2 horas acordar para mamar, de 3 em 3. As espaçadas dele de mamada sempre foi entre 3 e 4 horas, desde que veio do hospital. E depois só foi aumentando, daí depois dos 2 meses e pouco ele começou a dormir a noite toda, assim. Ele dormia até 6, 7 da manhã. Logo que o bebê nasce, é normal que ele durma mais ou menos 18 horas e que esse período seja intercalado em várias sonecas. Afinal, ele ainda não sabe diferenciar o dia da noite. Mas com o passar dos meses, essas sonecas vão diminuindo e o sono noturno vai aumentando. Mas é importante que os pais fiquem atentos na qualidade deste sono, porque é dormindo que acontece o processo de crescimento da criança. O hormônio do crescimento, ele tem um pico quando a criança está dormindo, então é bem importante que a criança tenha um sono reconfortante para o crescimento e para o desenvolvimento dela no dia seguinte, com toda a energia disponível. Energia que os pequenos têm de sobra. Entre caminhar, engatinhar e descobrir tudo que o mundo tem para oferecer, o sono é fundamental. Por isso, ter uma rotina para esta hora também é importante. A criança precisa de rotina, a criança ela precisa ter a segurança de que as coisas vão acontecer naquele ritmo sempre para ela se adaptar. Então, chegou em casa, banho final da tarde, mamazinho, né? E daí colocar o pijama e vai dormir. Sempre o ritual, isso até o final da primeira infância. Né? Quando a criança vai chegar da escola, por exemplo, né? Vai ter aquele horário do lanche, um banhozinho e depois então botar o pijama e contar uma história. Mesmo com toda a agitação do Rafael, quando ele dorme, a mamãe consegue realizar as atividades do dia a dia e descansar também. Agora que ele começou a dormir a noite toda, influenciou bastante, porque tu tem mais disposição para as tuas atividades diárias também, né? O cotidiano no trabalho influencia muito o sono. A hora de dormir é a mais aguardada por muitos. O sono noturno é fundamental para a saúde física e psicológica de qualquer indivíduo. Mas mesmo assim, tem gente que troca o dia pela noite. Nossa equipe foi conhecer uma técnica em enfermagem apaixonada pela profissão e pelo plantão noturno. Aos 22 anos, a Stephanie optou por trocar a rotina de trabalho do dia pela noite. Entre um prontuário e outro, a técnica em enfermagem aproveita o dia para estudar e a noite para trabalhar. Tem uma tranquilidade que o dia não tem e a gente fica livre para fazer tudo durante o dia. Mesmo sendo apaixonada pela profissão e pelo turno da noite, ela também abriu mão de muitas atividades com a família para poder então trabalhar com o que gosta. Eu tenho uma noite livre e outra eu trabalho e tenho um dia livre para eu fazer tudo que eu preciso. E o negativo é ficar ausente dos programas da família, inclusive o sono privado, o sono do dia não é o mesmo da noite. A troca de turno pode afetar na produtividade do trabalhador. É importante levantar no mínimo 2 horas antes de começar a trabalhar. Faça refeições saudáveis e fique longe de cafeínas e bebidas energéticas. Elas podem ter o efeito contrário do que você imagina e aumentar ainda mais o cansaço. Dicas anotadas? Tenha uma boa noite de trabalho. Depois do intervalo, você vai conhecer tratamentos para o distúrbio que provoca pausas respiratórias durante o sono. Não saia daí, a gente volta já.
Ter uma boa noite de sono traz muitos benefícios, mas quando esse descanso fica comprometido, alguns problemas podem surgir. Um deles é a apneia do sono. Saiba mais sobre esse distúrbio na reportagem a seguir. Uma pessoa adulta passa praticamente 1/3 da vida dormindo. O que pode parecer uma simples tarefa para uns, é um desafio para outros. A apneia, um distúrbio do sono, atinge de 10 a 20% da população e não é tão inofensiva assim. Paulo passou 48 anos dormindo mal, sem saber o motivo. Eu acordava de manhã extremamente cansado, parecia que eu não tinha dormido nada. Podia ir para a cama 8 horas, 9 horas, dormir 10 horas, 12 horas e acordava exausto. Mas eu não sabia até então que era apneia. Eu sabia que roncava, né? Porque a minha esposa sempre foi a maior vítima disso. Os problemas durante a noite causavam muitos transtornos para Paulo durante o dia. Até conversar com as pessoas se tornava difícil devido à sonolência. Era preciso alguns cochilos para poder compensar a falta de descanso. Eu acordava várias vezes, né? Boca seca, sempre esse cansaço, roncava. Eu mesmo, né, me assustava com o ronco, às vezes dá aquela, né? Eu mesmo me assustava. Isso nada mais tem. Eu usei aquelas fitinhas de nariz, né? Fui em ortodentista, ver aquela história de operação do céu da boca, uma série de coisas. Mas aí o imediato era o aparelho. O aparelho se chama CPAP e ajuda os pacientes a respirarem e superar as crises de apneia. Há 10 anos, esse é o grande companheiro de Paulo durante a noite. Quando eu ponho a máscara de noite, os primeiros 2 minutos dele, ele acompanha a minha respiração. Então ele aprende como é que é a minha respiração e ele grava isso. A partir daí, se eu parar de respirar, ele toca o ar. Mais do que uma simples dificuldade para respirar ao dormir, a apneia do sono é também uma das principais causadoras de morte súbita, podendo desenvolver arritmia cardíaca, AVC e cardiopatia. Porém, a estimativa de pessoas que têm o diagnóstico correto é baixa. Apenas 15% das pessoas que têm a doença sabem como procurar ajuda. Acontece um relaxamento da musculatura faríngea e essa musculatura faríngea desce e vai obstruir a via aérea, a passagem do ar. Então a pessoa vai começar a fazer paradas, vai parar de respirar durante um período. O médico explica que o principal sintoma do distúrbio é o ronco, além de cefaleia matinal, que é a dor de cabeça pela manhã, e sonolência diurna, que atrapalha as tarefas do dia a dia. A doença também tem um perfil de pessoas que são atingidas, obesos e pessoas acima dos 40 anos. O fisioterapeuta afirma que no Rio Grande do Sul, dos 270 mil portadores, apenas 40 mil têm o diagnóstico da doença. Isso acontece por falta de informação. Agora, para aqueles que já descobriram o distúrbio, existe apenas um tratamento que é considerado o mais eficaz. Hoje o que se sabe que realmente é eficaz no tratamento da apneia obstrutiva do sono é o uso do CPAP. O CPAP ele é a opção de escolha universal hoje para tratamento da apneia obstrutiva do sono. Se não tratada, a doença pode causar o aumento da pressão arterial, irritabilidade durante o dia, depressão, desencadear diabetes, entre outras complicações. Então, ao menor sinal de algum dos sintomas, não deixe de procurar orientação médica. Precisa do acompanhamento do profissional capacitado, tá? Até este paciente estar plenamente adaptado. É outra qualidade de sono, é outra qualidade de vida. Eu posso dormir 4 da manhã e acordar às 6, 2 horas. Eu acordo disposto, acordo bem, porque são 2 horas de sono. O Vida em Equilíbrio fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, acesse youtube.com/tvfevale. Até a próxima!